Ô, Gal, estamos sem violão aqui em casa. Então vamos lá, minha gente. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24. Nesse momento. É um texto bastante conhecido, mas eu quero trazer algumas reflexões sobre ele nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Na verdade, Jesus estava vindo de uma viagem, saía de um lugar para o outro, e Jairo, logo assim que ele desceu do barco, Jairo chega para ele e coloca essa situação: minha filha está moribunda. Peço encarecidamente ao Senhor que o Senhor vá lá e põe as mãos sobre ela, que ela vai ser curada e ela vai viver. Quando Jesus vai com ele, vai uma grande multidão. No meio dessa multidão ele ainda para fazer o milagre da mulher do fluxo de sangue. E nesse momento que a multidão o aperta, ele para, pergunta, né? Nós conhecemos também a passagem. Alguém tocou ele, dele saiu virtude, a mulher foi curada do seu fluxo de sangue, né? E Jesus pergunta quem tocou. Nesse momento, imagino que Jairo já estava bastante ocioso. Por quê? Porque ele tinha uma situação de morte, ou em algumas traduções de quase morte. Algumas traduções dizem que a menina já estava morta, outras dizem que ela estava moribunda. Mas o fato é que é bem peculiar essa passagem para esse tempo atual. Tinha um momento de crise e de quase morte. Tinha uma situação que Jesus poderia ir para aquele lugar para resolver esse problema, mas no meio do caminho ele ainda parou, curou uma pessoa e ainda perguntou quem foi que tocou nele. Parecia que Jesus tinha perdido o controle aos olhos humanos, mas na verdade não. Jesus continuava indo de acordo com aquilo que ele propusera no seu coração. Mas é interessante que quando os outros chegaram para Jairo, eu acredito que nesse momento a filha dele já havia de ter morrido, e eles perguntam: por que você ainda está atormentando o mestre? A sua filha já está morta. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado quando nós escutamos a multidão. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós olhamos para a situação sem uma visão de fé. Porque essa é uma situação no mundo hoje, que o mundo está sendo direcionado por Deus de uma forma muito clara a crer. Não só de uma forma comum da religião, mas você vê que nós não temos ainda uma vacina para um vírus, nós não sabemos nem como ele ficou na China, se ele ficou só em Wuhan, se ele foi para Pequim, como é que movimentou, aí vai para a Itália, acontece de outra forma, vai para a Espanha, e aí chega no Brasil, está agindo de uma outra forma, em Nova York está uma questão terrível. Então nós temos um momento de pânico no mundo, nós temos que tomar muito cuidado com a questão do efeito multidão, né? A ciência diz que 88% de nós somos efeito manada, nós somos tendenciosos a nessa hora acreditar em tudo que fala, a até propagar fake news, a achar que é calamidade no mundo, que Jesus está voltando. A Bíblia não diz que Jesus está voltando ainda. Isso não é nem o princípio das dores. Então te prepara. É o momento de você fazer uma reflexão de como está a tua vida espiritual, de revelação com o Senhor, com a palavra e conhecimento da palavra. Mas qual a questão que eu quero começar aqui nessa noite é o seguinte:
Qual o grande cuidado que a gente tem com o efeito multidão, com o efeito manada? É que a falta de fé, ela limita a ação de Deus. Vou falar de novo. Qual o grande problema do caos? Qual o grande problema do efeito manada? E lembrando que 88% da mundial está vivendo dentro do efeito manada, e tem muito repórter, tem muito partido, tem muita gente inescrupulosa usando isso nessa hora. E até dentro das igrejas. É que a falta de fé, ela limita a ação de Deus. Olha o que acontece. Lá em Marcos 6, do 5 ao 6, a Bíblia diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus está falando de Nazaré. Olha que interessante. A incredulidade, ela era tamanha que paralisou os milagres. Jesus só pôde fazer poucos milagres naquele momento por causa da incredulidade do povo. A incredulidade, ela tem uma origem dentro de nós, tá? A incredulidade, ela não vem só pela falta da fé. Ela não vem só por uma falta de uma mente estruturada no espírito, mas ela também vem do medo, da angústia e do desamparo. Coisas que perversamente muita gente tem utilizado nesse tempo. Eu já até fiz uma pregação sobre isso, falando sobre como o Senhor nos vê como carvalho de justiça, onde eu usei esse texto. Depois você pode ir lá no Portal Aviva e buscar essa pregação e assistir, porque vai lhe ajudar a entender esse momento. Mas eu quero falar um pouco nessa hora de qual a origem das nossas angústias, né? Eu vou te pedir um pouquinho de tempo hoje, porque hoje nós não temos pressa de voltar para casa, amém? Porque nós já estamos em casa, então nós podemos fazer uma pregação um pouco mais instrutiva e um pouco mais prolongada. Mas se a incredulidade, ela paralisa o milagre, e eu creio que nesse momento, eu como empresário que sou, como pastor que sou, como pai de família que sou, certamente nós temos aí de 90 a 120 dias de problemas que vão relacionar a nossa vida financeira, como muitos que estão nos ouvindo. Nós temos outros problemas que estarão relacionados à nossa nação. Nós temos problemas que estarão relacionados às pessoas. Tem pessoas, famílias que terão problemas porque perderam seus entes queridos. Então nós temos uma enormidade de situações que demandam fé e milagre. É muito propício nessa hora. Parece que não, parece papo de religioso, mas não é não, queridos. É porque assim, a conjectura do mundo, tanto político e economicamente falando, a conjectura das nossas vidas, nossas realidades, elas estão tão efêmeras nesse momento, está tão assim, a um fio, que vão produzir diversas angústias dentro de nós pelo medo de não podermos pagar uma conta, pelo medo de não termos um plano de saúde nessa hora, pelo medo de não termos leitos na UTI nessa hora se precisarmos, pelo medo de ter a própria doença e assim sucessivamente. Então nós temos aqui uma conjectura de medo. Esse medo vai produzir angústia e essa angústia vai te levar a uma sensação de que você está desamparado. E é exatamente o que acontece nesse momento com Jairo. Jairo está ouvindo todo mundo falar: sua filha morreu, sua filha morreu, sua filha morreu. E Jesus olha para ele e fala: você vai ter duas opções. Você vai ter somente duas opções. Não temer e crer somente. Nesse momento, eu creio que nós só temos essa opção. Não temer e crer somente.
Fora isso, a obediência, como eu comecei o culto falando, a obediência ao recolhimento dentro de casa, só sair por necessidade e assim por diante. Apóstolo, como é que eu vou pagar? Não sei, nós não sabemos. Portanto, vamos olhar para o monte de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O apóstolo Marco Antônio já fez 2 ministrações sobre o Salmo 91. Vá lá depois e assista. Mas é exatamente aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. A quem temerei? Queridos, é um tempo de você, literalmente, ser crente. Mas não é crente porque você vai a uma igreja, não é crente porque você tem uma religião. Não, é crente porque você crê. Porque você vai viver por fé. E eu creio que da mesma forma, no tempo, eu preguei quarta-feira e vou falar de novo, eu creio que nesse tempo de diversas dificuldades, também é tempo de Deus falar grandes coisas, mover coisas sobrenaturais. Agora, Deus vai exigir de mim e de você um posicionamento. O que Deus pediu para Jairo foi: se posicione agora, ou você vai ouvir a multidão, ou você simplesmente não vai temer e vai crer que eu estou aqui e que eu não perdi o controle de nada. Eu ouvi esses dias, que eu ainda atendi alguns pacientes, eu tenho um paciente que ele acordou, ele tem 4 lojas, emprega 18 pessoas. Ele está 3 dias sem dormir, estava 3 dias sem dormir, porque ele não sabia, já tinha demitido 3, e estava 3 dias sem dormir, que ele não sabia como ele ia pagar o povo. O governo sabe? Não. Nós sabemos? Não. Pelo contrário, é tempo de dividirmos o pão e o peixe. Mas é tempo também de nós nos posicionarmos. Jesus fala para Jairo: olha só, tem uma parte que a responsabilidade é sua. E a minha parte, a minha responsabilidade, o Senhor está dizendo, eu não estou temendo, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Nessa noite o Senhor está olhando para mim e para você e está falando, existe uma parte da responsabilidade de fé que é minha e sua. E existe uma parte que é de Deus. E a de Deus, eu te dizer uma coisa, de antemão, crê, porque a Deus tudo é possível. Essa é uma palavra de esperança que tem que estar dentro da nossa mente e dos nossos corações. E eu falo mente por quê? Porque você vai brigar nessa hora. A origem da angústia, deixa eu abrir aqui um aspas rapidinho para explicar fisiologicamente como no seu cérebro você vai brigar com isso agora. A origem das nossas angústias não está no nosso parceiro, não está na nossa condição financeira, não está em nada disso. A origem das nossas angústias estão dentro de nós. Existe uma coisa aqui dentro chamada amígdala. E é ela que provoca angústia desde quando nós nascemos. Quando você nasce, a primeira coisa que você chora, te acalentam, e aí te dão leite, aí mata a tua fome. Isso é uma angústia. Só que uma angústia que te faz você ser socorrido, que te leva a buscar algo. E quando isso é saciado, você passa aquele momento, a criança passa aquele momento sem fome, sem chorar, sem nada. Daqui a pouco ela chora de novo, daqui a 3 horas, porque ela está com fome de novo, ela precisa de carinho, precisa de alento. E o nosso cérebro ele vai aprendendo isso. Então, na verdade, a angústia ela não é uma coisa ruim. É aquilo que nos faz buscar algo. Então, usa isso a seu benefício também. Buscai o Senhor. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa angústia, porque ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro nos ensina isso. Então, busca, e você vai achar, se você buscar de todo o coração. Só que essa angústia, quando ela vai perdendo, ela vai crescendo, ela leva um medo. E o medo, ela vai levando a uma sensação tão grande de angústia que você se sente desamparado. O que é o desamparo? O desamparo é não saber de onde vem as respostas. De onde vem o dinheiro que você vai pagar. De onde vem a comida que você vai comer. De onde vem a saúde que você precisa. E assim por diante. E eu volto a dizer, lança sobre ele nessa noite toda a vossa angústia, porque ele tem cuidado de vós. Deus não é um Deus só que faz milagres. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que te ouve. Ele é um Deus que te instrui.
Eu preguei quarta-feira que no meio disso tudo nós vamos aprender a paciência vai produzir experiência, a experiência vai produzir a fé. E o justo, ele vive da fé. Tribulação também é tempo de produzir coisas. E nessa produção de coisas que a Bíblia traz para nós, lá em Romanos 5, e se você quiser ouvir, volta lá depois no Portal Viva, o culto de quarta-feira, que também foi online. Você vai ouvir essa ministração. Mas entenda, dentro do meu posicionamento e o seu posicionamento, o Senhor espera uma decisão nossa. Ou você vai temer e crer, ou você vai entrar num nível de angústia que a maioria da população no mundo vai passar, que é a chamada angústia patológica. Ou eu vou definir aqui, como defini algumas vezes, a angústia pecadológica. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu superdimensiono, ou seja, quando eu exagero, né, quando a minha mente é tomada, sabe quando a nossa mente é roubada, às vezes, pelo medo? E aquilo vai apertando nosso coração e a gente começa a ficar, e aí começa a descontar marido em filho, e aí só Jesus na causa. Isso é superdimensionar a perda. E isso está dentro de mim, dela, de Sofia, de todos nós, de Arthur, de você aí que está me ouvindo. Isso é a amígdala trabalhando na nossa cabeça. E esse superdimensionamento, ele nos leva à descrença. Olha como isso tem tudo a ver com a palavra que Jairo recebeu. A descrença daquilo que o Senhor pode fazer, do amor principalmente de Deus por nós. Jesus não fala só para Jairo assim, ó, crê somente, não. Jesus está dizendo assim, ó, eu te amo tanto, que apesar de que tudo que todo mundo está falando aí para você, o fato de você ter crido em mim, ter vindo até a mim para curar tua filha, eu vou cumprir, porque eu amo. Eu não vou cumprir. Deus não atende necessidades, queridos. Deus atende fé. Por que Deus não fala assim, a sua necessidade? Porque Deus não atende necessidade. Deus fala assim, você se posiciona, ou você teme e crê, ou você ouve o que as pessoas estão dizendo. Então deixa eu te dizer hoje, né, ainda estamos no começo desse processo, os próximos 15 dias talvez seja mais complicado. O Brasil já bateu mais de 1.700 casos, 25 pessoas mortas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai atender a sua necessidade. Deus não vai ter demanda para a tua necessidade. Deus tem demanda para a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o medo superdimensionado, ele te leva a ser incrédulo. E a incredulidade, como eu li lá no livro de Marcos, paralisou Jesus em Nazaré, ele pôde fazer poucos milagres. Se você precisa de muitos milagres, se o Brasil precisa de muitos milagres, se nós como igreja precisamos de muitos milagres, deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos criar um ambiente de fé. Fé, paradoxalmente, a tudo isso que está acontecendo. De lá, abrir a boca e dizer, eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É tempo de você superdimensionar sua fé e não seu medo e sua incredulidade. É tempo de você sair da sua linha de religião. É tempo de você sair do seu comodismo e entrar na palavra profundamente e declarar a palavra até que se cumpra na tua vida. Você vai ter que tomar uma decisão nessa noite. A filha de Jairo estava morta. Todo mundo chegou e falou, ó, para de importunar Jesus que a sua filha já está morta. Jesus ouve isso e eu fico imaginando, deve ter dado uma gastura, comichão dentro do ouvido de Jesus, pela incredulidade do povo nessa hora. E eu digo para você, não vai ser fácil. Eu estava fazendo essa ministração hoje, Deus me falou isso ontem, e como nós vamos ter barreiras dentro da nossa mente que vão impedir de nós agirmos dessa forma. Mas eu quero te desafiar como Jesus desafiou Jairo. Você vai ter que ter um posicionamento de fé.
crê, não temas e crê. Não temer não é ser inconsequente. Não temer é confiar exclusivamente naquilo que o Senhor está falando. Eu creio que hoje eu não estou agindo só como uma palavra apostólica, de ensinamento, de fundamento, mas uma palavra profética sobre a minha vida, a minha casa, meus negócios, sobre a tua vida, sobre a nossa nação. Creio profundamente nisso. E para a gente temer ao Senhor e crer, eu quero usar aqui rapidamente um paralelo quando os discípulos estavam dentro do mar. Quando Jesus acalma a tempestade. Por quê? Quando Jesus acalma a tempestade, nós aprendemos que somente Deus é suficientemente grande para assumir o controle de tudo. Olivia está dizendo assim, às vezes o mundo é tão grande que atrapalha a nossa conexão com Deus. Exatamente. É isso aí, Olivia. Está todo mundo lendo aí a sua mensagem, mas é exatamente o ensinamento que nós vamos passar agora. A resposta já veio para você. O ensinamento de Jesus, quando os discípulos estão no barco, quando o barco está à mercê da tempestade. Ao vivo até o cachorro faz barulho, tá vendo, gente? Quando Jesus acalma a tempestade, nós aprendemos que somente Deus é suficientemente grande para assumir o controle de tudo. E eu creio que, na verdade, muita gente depois desse tempo vai voltar a crer no Senhor, vai voltar a buscar o Senhor, vai se render ao Senhor, porque a Bíblia diz que toda raça, tribo e nação se dobrará e vai falar, somente Ele é o Senhor. Vai declarar que somente Ele é o Senhor. Então eu creio que é uma oportunidade enorme de nós vivermos grandes milagres, de nós contarmos grandes milagres, de nós sermos grandes profetas de Deus nesse tempo, para falar, olha o que Deus fez na minha vida nesse tempo. Olha o que eu consegui aprender de Deus. Mas lá em Marcos 4,40, quando os discípulos acordam Jesus, nós observamos ele dizer assim, Marcos 4,40, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E nessa noite o Senhor talvez esteja perguntando para nós, no meio desse caos todo, dessa tempestade toda, por que nós somos tão tímidos? Ainda não temos fé? Olha que interessante, queridos. Nessa passagem do barco, da tempestade, enquanto os discípulos tinham controle do barco, Jesus estava dormindo. E agora, quando Jesus assumiu o controle do barco, só então os discípulos puderam descansar. Porque Jesus está nos ensinando, somente Ele é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Nós temos ensinado esses dias de um Jesus que não é só aquele que fundamentou o mundo, que criou todas as coisas, mas um Deus pessoal, que estava antes de tudo, que te criou, que trouxe uma vida para você, que trouxe uma história para você, e que eu e você nesse tempo precisamos conhecer essa história, para que nós possamos viver verdadeiramente uma história escrita pelo dedo de Deus. Então agora é hora de você usar o que você tem aprendido. É hora de nós nos posicionarmos. Jesus está lembrando algo dentro deles mesmos. Por que sois tão tímidos? Ainda não têm de fé? Na verdade, Jesus está falando que eles são homens de pouca fé. E Jesus nessa noite não está dizendo que nós temos pouca fé, senão nós não estaríamos aqui nesse momento ouvindo a palavra de Deus. Nós estaríamos sentados na frente da televisão ouvindo o Fantástico. Eu não estou dizendo nessa noite que você tem pouca fé, ou que você não tem fé. Entenda o que eu vou te dizer agora. O que Jesus está dizendo nessa noite, e o que Ele está nos lembrando, é algo que está dentro de nós mesmos. Quando Jesus dá esse choque de conflito em Jairo, crê somente, não temas, crê somente.
Jesus está dando um choque de conflito em Jairo. Ei, para. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Assim que você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Antes você era órfão, agora você é filho. Você tem direito à herdade e herança do Senhor. Você voltou para casa, o Pai te lavou de todo o pecado, te deu vestes novas, te deu um anel novo, botou uma sandália no teu dedo, matou o novilho e preparou uma mesa para mim e para você. Você agora tem um pastor que zela pela sua alma, pela sua vida, pela sua casa, pelo teu trabalho, pela tua empresa, pelos teus negócios. Você agora não é filho do acaso, de uma relação sexual. Você agora tem um nome escrito no livro da vida. É hora de você tomar posse disso. É hora de você viver isso, não só tomar posse, mas viver isso. É hora de você se apresentar à sociedade, a essa nação, a essa cidade, a esse estado, como filho do Deus vivo. Eu espero que você esteja entendendo nessa noite. Quando Jesus chama eles de tímidos, ele está dizendo exatamente para nós, é hora de nós sairmos da timidez, é hora de você sair do oculto e declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. É hora de você sair do esconderijo e ficar aceso como uma tocha para as pessoas verem, olha o que Deus está fazendo na casa deles. O mesmo Deus que está suprindo lá vai suprir a minha também. É um tempo favorável a um evangelismo de milagres, de autoridade, de poder, de manifestação poderosa de Deus. Na minha e na sua vida. Deus está convidando a entrar na tua casa hoje. A entrar na tua vida hoje. E fazer de você um agente de milagres. Um agente transformador nessa terra. O que vai trazer esperança para nós, querido, não é o que Deus vai fazer. Deus não vai responder às nossas necessidades. Deus vai responder à nossa fé. Para fazer coisas infinitamente mais do que pedimos. Nós não sabemos pedir. É o Espírito que intercede por nós. Nós não sabemos pedir. Amém? Estão entendendo isso, queridos? Se você entendeu, dá um joinha aí para mim. Deixa eu ter a resposta de vocês. Porque no culto é fácil. No culto é fácil, eu consigo enxergar. Tá todo mundo assistindo a gente? Se não tiver, escreve aí, por favor. Conseguindo ouvir e ver a gente. Gente, aqui tá diferente. Aqui tá vendo só a janela. Aí, like. Gostei. Muito bem, está todo mundo nos vendo. Então eu quero continuar a palavra agora. Vou entrar já finalizando essa palavra. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí no livro de Mateus 17, versículo 19, 20 e 21. Porque você pode estar ouvindo isso tudo aí e perguntando o seguinte: será que eu tenho essa fé que o apóstolo está pregando? Será que eu creio nisso tudo? Será que Deus vai responder? Será que, queridos, não é questão de será. E é isso que Jesus falou para Jairo, é isso que Jesus falou para os discípulos, é isso que ele está falando para nós hoje. Nós temos uma medida de fé. Nós temos uma medida de fé dentro de nós. É como eu falei, uma coisa simples. O fato de você estar aqui parado ouvindo essa ministração já significa que você tem fé. A questão que Deus está perguntando essa noite, se você vai se posicionar com essa fé que você tem. E confiar que o resto, o mais, Ele fará. Se você vai buscar ao Senhor e confiar, entregar teu caminho ao Senhor, confiar nele e crer que o mais Ele fará. Nós saímos de um tempo onde a fé ela estava guardada entre quatro paredes, né? E um pastor atrás de um balcão, muitas vezes servindo o povo porque tinha necessidades. De certa forma, Deus está nos acordando, nos chacoalhando e nos ensinando. Ei, vocês saíram do caminho, te dei tempo de se arrepender, volta para o caminho agora. E o caminho agora é por fé. O justo viverá por fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, que você está ouvindo nessa noite. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus já está acrescentando nessa hora
fé sobre o teu coração. Amém. Deus já está acrescentando nessa hora uma palavra ao seu coração. Uma palavra de fé. E abre aí a tua Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 19. Nós vamos entrar nesse detalhe agora. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Porque haviam trazido um menino possesso de um demônio. E eles não puderam expulsar esse demônio. E eles disseram, Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé. Jesus não falou que eles não tinham fé. Jesus falou, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta caça de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E eu quero ressaltar que o Brasil vem de um movimento de avivamento, o Descende de Companhia e outros, e nós, momentos de oração e de jejum pela nação, e agora a nação está sofrendo. Então, eis o tempo oportuno de nós manifestarmos a nossa fé, eis o tempo oportuno de continuarmos nosso jejum e de aumentar as nossas orações e aquebrantamento de corações. Porque Deus não rejeita um coração aquebrantado e contrito. Queridos, olha que interessante, nós não estamos fora do tempo de Deus. Eu não sei se você pega isso nessa noite, mas pega aí no teu espírito. Nós não estamos fora do tempo de Deus para a nossa nação em específico. E eu acho que nem pelo mundo. Você está exatamente no tempo que Deus projetou. É tremendo saber disso. O cuidado e o zelo de Deus, o amor de Deus. Mas, Deus falou, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Jesus fala que eles têm fé, mas é pouca. E fala que essa fé é do tamanho do grão de mostarda. Queridos, um grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Então deixa eu te dizer uma coisa, se a sua fé for do tamanho da cabeça de um alfinete, e você se posicionar nessa noite, você vai viver o melhor de Deus nesse tempo. Você vai ver as mãos de Deus agindo no teu favor. Você vai ver os olhos do Senhor postos sobre ti como pombas, direcionado. Mas lembre-se que Deus é intencional e relacional. Amém. Deus não vai vai se relacionar com você por necessidade. Deus vai se relacionar com você pela intenção que Ele tem de usar a sua vida. E tudo que Ele vai fazer através dela. Outra coisa que eu quero colocar é o seguinte, nós precisamos entender esse texto de uma forma um pouco mais clara. E aí, para nós entendermos, vamos fazer um paralelo agora. Vamos entrar numa licença teológica aqui para a gente fundamentar o que é o grão de mostarda. Na visão de que Jesus está falando, Jesus não está falando na visão de uma religião, Jesus não está falando numa visão matemática de tamanho, comprimento, não. Jesus está falando uma visão de reino, uma visão de sobrenatural. Se a gente está falando de fé, é lógico que daqui a pouco eu vou retomar Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza e a convicção, a plena convicção, a certeza daquilo que eu espero. Nós vamos retomar esse texto, mas entenda, nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Nós estamos falando de um modelo que está nos céus para se manifestar na terra. E os céus estão contendo a glória de Deus. E você pode abrir os céus e se manifestar lá nesse tempo. E observe. Abre a sua Bíblia aí agora, para você entender dentro da visão de reino. A parábola do grão de mostarda. Marcos 4, 30 ao 32. Marcos 4, do versículo 30 ao 32. E nós vamos fazer um contraponto com a mesma fala de Jesus. Tem pouca fé. Se tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, diria ao monte, e ele sairia de um lugar para o outro. O que Jesus está falando sobre isso? Amém? Então comigo aí, se tiver, dá um joinha, porque eu não consigo ver vocês, então eu não sei como é que está o entendimento de vocês. Quando é na igreja é fácil, eu olho e vejo, mas quando não é, dá um joinha aí para mim, por favor. E abre a tua Bíblia.
Isso, obrigado. Tá todo mundo entendendo. Glória a Deus. Se alguém não entendeu qualquer coisa, digita aí que a gente responde. Amém? Então vamos lá. Você que está entrando aí agora na live, depois assista novamente para pegar todo o fundamento da palavra que a gente está passando do ensinamento nessa noite. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Então vamos à palavra do Senhor, queridos, para entender a fé do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda aqui em Marcos 4, 30 a 32, também está lá em Mateus 13, do 31 e 32 e está em Lucas 13, do 18 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 30. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o representaremos? Versículo 31. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo da sua sombra. Eu acho que o texto, dentro desse contexto que eu estou colocando ele por si só, explica o que Jesus está falando de fé. O reino de Deus, a fé do tamanho do grão de mostarda, ela precisa primeiro ser lançada na terra. Deus precisa olhar nessa hora para mim, para você, encontrar um coração disposto a crer. Deus precisa olhar para mim, para você agora, como ele olhou para Jairo e falou assim: não temas, crer somente. E ver um posicionamento de que eu e você nessa hora estamos recebendo essa palavra e nós estamos crendo nessa palavra. Porque se nós nos posicionarmos nessa hora crendo na palavra e em tudo que está na palavra de Deus e obedecermos a palavra, essa palavra por si só ela vai crescer dentro de nós. Mas ela vai crescer de tal maneira que ela vai dar sombra para outras pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Que vai atingir outras vidas, atingir outras famílias, atingir outros casamentos, atingir outros filhos, atingir outras casas, atingir a nossa cidade, nosso bairro, nosso estado, nossa nação. O que Deus pode fazer através da minha vida, da sua vida, da sua casa, Ele pode mudar uma cidade inteira. Ele é Deus para isso. A questão é se eu e você estaremos posicionados a crer, primeiro. Segundo, a semear a semente em boa terra. Terceiro, crescer. Então não preciso ter uma fé grande, basta ter uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda. Mas se eu estiver posicionado, se eu tiver 10%, então vou botar aqui uma métrica só para você entender. Não é assim que Deus está falando, mas só para você entender. Se a fé fosse 100% e eu tivesse 10%, mas posicionado naquilo que Deus está falando, na verdade do Evangelho, os outros 90%, Deus está dizendo assim: eu garanto. É como um dízimo, eu devolvo os 10% e ele garante que com 90% eu vou fazer tudo que eu preciso, eu vou ter abundância de vida. Só para nós podermos entender, só para ilustrar. Eu creio que você esteja entendendo, amém? Como o posicionamento nessa hora, como a sua visão ela não pode ser influenciada, como você nessa hora não pode andar no efeito manada. E tem outro texto que irá nos ajudar também em Marcos 4. Mas entenda, essa fé que Deus nos deu é o suficiente para nós agirmos como Deus quer nesse tempo. Um evangelho simples e prático. Portanto, eu preciso ser santo e sobrenatural. Eu preciso estar posicionado. Eu preciso estar na palavra. Meu casamento precisa estar posicionado. Meus filhos precisam estar alinhados. A minha vida, o evangelho, ele é para alinhar nossas vidas com o céu. Temos uma fé que ele nos deu. E tem a nossa parte no milagre. É isso que ele está dizendo nessa noite. Romanos 12, 3, Paulo diz assim, ó: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo está dizendo o seguinte: não compare a sua fé com o outro, não compare a sua vida com o outro. Alinha a tua vida, alinha a tua casa, alinha a tua realidade. Prossiga com o que você já tem.
para que ele possa acrescentar. E ele diz mais: Luiz, estou aqui. Bem-vindo, Luiz. Camila, muito bem, bem-vindo, Camilinha. Camila Assunção, estamos com saudade de você. Então vamos colocar de novo. Paulo está dizendo: cada um pense de si mesmo além do que convém. Não faça isso. Não se compare nessa hora. Não entre na multidão, nem pela questão de fé. Mas ele está dizendo: antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Querido, há uma conformidade entre a minha fé, o que eu já tenho de fé, com o que Deus quer executar. Entre a tua fé e o que Deus vai executar através de você. Essa fé, ela precisa ser semeada. Portanto, eu preciso estar posicionado. Eu preciso crer que é tempo de semear em fé. Eu preciso alargar a fé. Eu preciso trabalhar a fé. Eu preciso me mover em fé. Se você não se mover por fé nessa hora, vai ficar difícil acreditar no futuro. Pelo menos a curto prazo. A economia do mundo, a política global, o que seja, nós estamos em tempo onde somente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, poderá nos dar uma resposta, poderá nos dar uma palavra de esperança. Precisamos assumir e exercitar nossa parte no milagre. A fé, ela tem o seu crescimento próprio. Nós falamos agora da parábola da mostarda, mas deixa eu falar agora da parábola da semente. Abre a sua Bíblia em Marcos 4, no versículo 26, 27, 28 e 29. Por favor. E você que está entendendo até agora, dá um joinha aí para mim de novo. Só para eu ter noção aqui. Dá um like aí, ó. Obrigado. Isso aí. Estamos entendendo então. Glória a Deus. Quem? Não estava conseguindo assistir. Pastora Thalita entrou agora. Não estava conseguindo, né? Muito bem. Seja bem-vinda, minha amada. Silvinho, meu contador, está aí online conosco. Seja bem-vindo, Silvinho. Deus te abençoe. Tua casa. O filho do apóstolo... É lindo, viu? Lindo. Ele mesmo está falando. Ô, Jesus, e modesto. Eu estou levantando toda hora porque eu estou acenando para todas as coisas que Então, tem vamos no lá. celular. Agora vamos falar então da parábola da semente. Marcos 4, 26 diz assim: E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. E você pode fazer aqui um paralelo da semente com a fé. E dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegado a ceifa. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus está falando comigo e com você é que o meu e o seu posicionamento, a minha e a sua parte no milagre nessa noite, se você se posicionar com essa fé, o crescimento dela, ele é natural. Assim como seria natural, pelo texto base que nós estamos usando, Jesus ir lá, independente se Talita, a filha de Jairo, estivesse morta ou moribunda, para Jesus pouco importava a condição que ela estava, porque Jesus tinha um domínio do que ele ia fazer. Jesus tem um domínio sobre a vida daquele que crê. Jesus tem um domínio sobre os céus e terra e tudo que ele fez e faz. E nós muitas vezes esquecemos disso. Jesus é quem coloca as coisas, quem tira as coisas, quem move o sol, que se ele quiser ele para o sol, como está na Bíblia. A questão é o meu e o seu posicionamento mediante a fé. Essa fé ela é natural. Ei, se liga aí, ó. Se posicione com a fé que você tem hoje, com a medida que você tem. Isso é o suficiente. Você vai dormir, vai acordar. Apóstolo, como é que Deus vai fazer? A Bíblia diz que não sabendo o homem como, mas vai crescer. E acabou, vai crescer, porque é Deus que está dizendo, não sou eu. Não é religião.
não é o protestante, não é o católico, é a palavra de Deus. E Paulo diz que a palavra de Deus, ela é poder para transformar a vida daqueles que creem. Amém, Deus. A palavra é poder para gerar o milagre que nós precisamos nesse tempo. Eis a palavra que nós precisamos, eis a esperança que nós precisamos nesse tempo. De voltar a crer no Evangelho, de voltar a crer num Deus que não perdeu o controle de nada, e que tudo está diante das tuas mãos, e que tudo foi feito por Ele, e que toda a terra está cheia da sua glória, mas é o tempo que toda a terra, como profetizou Abacuque, terá o conhecimento da glória de Deus. E esse conhecimento é justamente a ação de Deus, de tudo que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Entenda isso. Essa é uma palavra profética que Deus está trazendo na tua vida hoje. É isso que Deus está falando conosco nessa hora. Sabe o que Deus está falando para Jairo? Jairo, não temas. Não deixe a sua alma, Jairo, e a circunstância ou a multidão fazer você recuar na fé. Jairo tinha ido para falar com Jesus, vai até a minha casa, bota a mão sobre a minha filha que ela vai viver. Ela vai ser curada e vai viver. Ele tinha certeza de três coisas. Que Jesus era o suficiente para curar, Jesus era o suficiente para dar vida. Ele tinha essa certeza. E aí Jesus olha para ele, crê somente. Não temas, crê somente. Então Jesus está falando para ele, não recua, porque se você recuar, eu não tenho mais prazer. Você está negando a fé. E se você me negar na terra, eu também te negarei diante do Pai. Então há uma responsabilidade no milagre da minha parte, da sua parte, da igreja na terra. Se a igreja hoje precisa de um milagre na terra, há uma responsabilidade de nós como igreja. E Deus não está exigindo nada que não está dentro de nós. O Espírito foi derramado dentro de nós e deu cada um a segunda medida de fé que Deus repartiu sobre nós. E nós ainda podemos buscar os dons, e dentro dos dons, lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala que existe o dom da fé. Eu ainda posso aumentar essa fé como um dom. E Deus te chama nessa noite para fazer parte desse tempo. Crê somente. O que Deus está falando? Jairo, fique firme no fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que você espera. Portanto, eu preciso te fazer uma pergunta nessa hora. O que você está esperando nesse tempo? O que você está crendo sobre a tua vida nesse tempo? O que você está crendo na tua vida nesse tempo? O que você está esperando para a tua vida nesse tempo? O que você está esperando para o teu trabalho? O que você está esperando para a tua cidade? Gente, tem um monte de gente dentro de casa esperando a morte. Com medo, fecharam as casas com medo da morte, bater na porta. Cheguei, seu coronavírus, eu te matar. E eu quero fazer aqui um adendo até científico. Gente, 85% das pessoas vão ter o coronavírus e não sentir nada. Dos outros 15%, só 50% poderão ter problemas. Poderão, não diz que vai. Então assim, nós estamos pegando a cabeça do iceberg e transformando num caos. Não estou falando aqui que nós não temos que nos cuidar. Pelo contrário, eu comecei o culto informando sobre os cuidados que a Bíblia dá legalidade para estarmos como estamos hoje. Eu estou dizendo para que isso não venha roubar a nossa mente, venha roubar as nossas convicções. Qual é a definição de fé? Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza, a convicção do que se espera. Olha que interessante, em Hebreus 11, 1 tem duas coisas essenciais: certeza e convicção. Fé é certeza e convicção. Você que é do MRGC Itabuna, ou de outro MRGC, nós temos lá a nossa apostila Disciplinas Espirituais, Fé, Oração e Jejum. Os três estão juntos. Alguns aqui eu sei que já estudaram. Se não estudou, pode me pedir que eu mando depois, PDF. Vou botar até no grupo para lembrar. Mas fé, oração e jejum andam juntos. Então assim, há uma parte que eu tenho que produzir para Deus.
Quem sabe se isso também não é uma forma de Deus nos levar mais perto dele, não sei. Mas o fato é que é o seguinte, o que sair dessa esfera de fé, da esfera da convicção e da certeza, não é fé. Ou seja, dúvida, incerteza, insegurança, é falta de fé. E nós temos que tratar dessa forma. Nós temos que nos posicionar dessa forma. Amém? Se a gente andar na dúvida, na incerteza, na insegurança, nós estamos andando fora do propósito de Deus. Outra, a fé e a certeza é a convicção das coisas que a alma e o natural não podem nos dar. E aí eu creio que esse tempo é o tempo propício que Deus está nos ensinando a parar de fazer campanhas para adquirir coisas e a buscar a Deus de um relacionamento pessoal. A buscar um Deus que não atende às nossas necessidades, mas atende à nossa fé. A fé é a certeza e a convicção de coisas que a alma e o natural não podem nos dar. Andar em fé é andar no sobrenatural, naquilo que eu não vejo. Naquilo que eu não vejo. Letícia entrou agora, parece. Agora olha que interessante. A vida na fé, escuta isso, nos leva a uma vida mais profunda no mundo espiritual. Onde Deus tem o controle de tudo, tanto do natural quanto do sobrenatural. Então é de cima para baixo. O problema é que a gente está lutando de baixo para cima. A oração de Jesus é assim na terra como no céu. O modelo está lá em cima, não está aqui embaixo. O modelo está lá em cima, não está aqui embaixo. Paz do Senhor, Silvaneide. Seja bem-vinda. Letícia, seja bem-vinda. Amém, queridos? Aquilo que eu não vejo. Jairo não via sua filha sendo curada. Os principais de Jairo, amigos de Jairo, a multidão estava gritando, para de importunar Jesus, porque sua filha já está morta. E Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, ou você agora teme e crê, ou você agora se move por fé e acredita que pela fé tua filha ainda está viva, ou você vai fracassar. E nessa noite, Deus está falando comigo e com você. Ou você crê, pela fé, que Deus vai trazer uma resposta para esse tempo. E que você vai se posicionar e vai buscar essa resposta para esse tempo. Ou... E deixa eu te dizer uma coisa ainda mais profunda. Eu já estou quase acabando. Mas ainda quero ler esse texto de Marcos 9. Abre a tua Bíblia, Marcos 9, do 14 ao 27. Se você crê naquilo que eu estou pregando nessa noite, eu quero te mostrar agora pela Bíblia. Já falei sobre o sermão do grão de mostarda, da fé do tamanho do grão de mostarda, da semente, mas agora eu quero te mostrar, porque eu falei no início, que a pessoa mais interessada nesse dia, nesse tempo, de completar a fé que te falta é o Senhor, e eu quero provar você biblicamente. No livro de Marcos, capítulo 9, do 14 ao 27, quando Jesus cura um jovem lunático. Tem uma fala aqui que ela é extremamente fundamental para nós alicerçarmos a nossa vida de fé nessa noite. A palavra diz assim, Marcos 9, do 14 ao 27. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram, falando acerca de Jesus. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E trouxeram-lhe, escumando. E perguntou ao pai,
Jesus perguntou ao pai do menino que estava ali endemoniado e possesso naquela hora, agitado em violência, endemoniado literalmente. E o demônio manifesta nele. O pai perguntou: quanto tempo lhe sucede isto? E ele disse, o pai respondeu: desde a infância, que o demônio faz isso com meu filho. E muitas vezes... Voltamos. Desculpa aí, nós saímos, nós estamos de volta. E muitas vezes Jesus pergunta ao pai, desde quando ele sofre com esse demônio agindo sobre a vida dele, com essa agressividade, espumando, caindo por terra, definhando ele? Desde a infância. E aí ele continua, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Agora olha a fala do pai do menino. Mas se tu podes fazer alguma coisa, olha a situação. Ele traz o menino para Jesus, porque ele tem um demônio desde a infância. E o pai fala para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Queridos, se alguém podia fazer alguma coisa, esse alguém era Jesus. A imagem distorcida. Oi, gente, a imagem está distorcida por causa da internet. Acho que tem muita gente usando, aí acabou. Né? O profeta Vânia está conosco também. Pastora Jússi, Joyce, pastora Jússi, pastor Clério. Sejam todos bem-vindos. Mas vamos continuar na palavra. Osmundinho, beijão. Queridos, o pai do menino pergunta, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Gente, nessa hora o pai do menino coloca para fora todo o sofrimento que ele tem com esse menino, desde a infância até aquele momento que ele está diante de Jesus. E novamente, Jesus não diz que ele não tem fé. Mas Jesus lança para ele a responsabilidade de crer. Se tu podes crer, se a tua fé foi do tamanho de um grão de mostarda, mesmo pequena, ele diz, tudo é possível que crer. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, esse alguém agora, nesse tempo, é Jesus. Se tem alguém que pode agir nesse tempo, por fé, é a igreja de Jesus. Somos nós, sou eu e você, nos posicionarmos nesse tempo. Se tu podes crer, deixa eu te dizer nessa noite, tudo é possível para nós. Se tu podes crer, é tempo de Deus colocar essa nação de joelhos aos seus pés. Se tu podes crer, é tempo de Deus pegar a tua vida e fazer um rebuliço com ela, transformar você. Se tu podes crer, você vai ser instrumento de Deus nesse tempo, para trazer solução para a terra nesse tempo. Coisas sobrenaturais, por fé. Deus não vai atender nossas necessidades, eu vou continuar falando, Deus vai atender a nossa fé. Agora, esse pai faz algo muito interessante, ele se aquebranta diante de Jesus e diz assim, eu creio, Senhor, mas ele coloca algo logo depois, ajuda a minha incredulidade, e aqui eu acho que está o cerne dessa noite. Ainda tem áreas na nossa mente que são incrédulas, e nós precisamos desenvolver a fé, a credulidade, através da palavra e do relacionamento com o Pai. Nós precisamos olhar para a palavra e ela precisa soltar dentro da nossa mente e mudar a nossa mente. Mudar a nossa visão, mudar o nosso ouvir. Nós precisamos parar de andar no efeito manada, no efeito multidão e andarmos de fé em fé, de glória em glória, porque chegou o tempo que não só a terra está cheia da glória de Deus, mas de toda a terra conhecer a glória, a manifestação da glória de Deus. E é através de mim e de você. E o pai do menino ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, respondeu ao espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus não só
limpou o menino, não só curou o menino, mas disse, não volta mais. Porque o que Deus faz não volta. A palavra de Deus não volta vazia. A obra de Deus, ela não retrocede, ela só avança. Por isso eu e você não precisamos estar preocupados com o nosso futuro, porque está escrito na palavra. O livro da revelação nos deixou para que nós não tenhamos medo do futuro. Então o que nós temos que fazer agora, é hoje, é nesse momento. Meu passado ele não se lembra mais. Meu futuro ele deixou escrito, então eu tenho o agora. Eu tenho hoje para ser confrontado pela palavra de Deus. E esse menino foi curado, como diz a palavra. E eu creio que se nós entendermos que há uma fé que Deus repartiu a cada um dentro de nós, se nós não nos compararmos, se nós nos prostrarmos, buscarmos a palavra do Senhor, crer nessa palavra profética. Você que chegou agora depois, veja o início dessa palavra, que foi uma palavra mais extensa, mas é uma palavra profética para mim, para você, para a igreja do Senhor nesse tempo. Nós vamos ver o que Deus vai fazer e está fazendo. É tempo de nós nos posicionarmos como diz a palavra. Como Deus falou para Jairo, sua filha está morta, não temas, crê somente. E aqui eu faço minha última observação nessa noite. Queridos, Jesus não deixou entrar a multidão no momento que ele chega na casa de Jairo. Olha, volta aí sua Bíblia, lá no livro de de Marcos 5, mas agora vamos no versículo 35. Marcos 5:35, para nós encerrarmos. Perdoe que foi uma palavra mais longa, mas uma palavra de muito fundamento. E eu estou aproveitando que estamos online, não temos pressa de voltar para casa para fundamentar melhor a palavra que o Senhor tem nos trazido. Olha o que Jesus fala agora em Marcos 5:35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem dissera, tua filha está morta, Jairo. Por que ainda enfadas o mestre? Incomoda ele. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E aí Jesus jogou essa responsabilidade para ele se posicionar. Jairo se posicionou, não ouviu a multidão. Diante de tudo isso que eu coloquei dentro de você, Jesus chamou a responsabilidade da fé que ele tinha dentro dele, daquilo que ele havia ido buscar em Deus. E Jesus, versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João e o irmão de Tiago, os mais próximos. Um ambiente de milagre não é um ambiente onde tem os incrédulos, é um ambiente onde tem aqueles que creem, aqueles que são próximos, aqueles que têm voz profética. E ele diz, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A visão, a fala de Jesus mostra que ele olha para Talita de uma outra forma. E mostra que a alma das pessoas está gemendo e sofrendo por causa da visão terrena, humana, sem fé. Nós vamos ter que nos posicionar em que visão nós vamos ter esse tempo. Uma visão de fé ou uma visão de alma. É tempo de você e eu nos posicionarmos. Não é Deus que vai fazer. Agora Deus está chamando a nossa responsabilidade. E ele disse, olha o que acontece muitas vezes quando nós nos posicionamos no sobrenatural. E riam-se dele. Começaram a rir de Jesus. Porque ele falou, a menina não está morta, ela dorme. Mas todo mundo tinha uma convicção, Jesus tinha outra. Mas a convicção de Jesus é uma convicção da eternidade. É uma convicção de antes da fundação do mundo, onde ele preparou todas as coisas para mim e para você. É uma convicção de fé. É uma convicção de uma palavra que é poderosa para transformar a nossa vida. É uma convicção de que tudo que ele fez em nós e através de nós, ele pode continuar e ele quer continuar nesse tempo. E riram-se deles. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, ou seja, Tiago, João e Pedro, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina pela mão, disse, Talita cumi, traduzido,
Menina, a ti te digo, levanta-te. E o mesmo levantar que Jesus falou de Talita, nessa noite, eu quero dizer que muitos de nós estávamos dormindo nesse tempo. E que esse tempo de aflição, de tribulação, vai nos acordar e vai nos produzir experiência, paciência. Essa paciência vai produzir experiência, essa experiência vai produzir esperança, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Porque a fé foi nos dada na medida, porque o Espírito habita entre nós, está em nós, e por meio de nós vai manifestar o Evangelho poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é tomar lá da cá. Vou voltar a dizer, Deus não vai atender a sua necessidade, Deus vai atender a tua fé. Então dessa vez, se você não amadurecer, se você não se posicionar, se eu e você não estruturarmos a nossa mente, porque não é fácil, eu digo por mim, não é fácil. Lembra que o medo, a angústia está ali dentro, e a gente vai ter que trocar tudo isso pela estruturação de um evangelho que é poderoso. Mas você nunca vai viver um tempo tão poderoso. Pode até viver outros tempos depois, mas esse momento é o momento que eu e você precisamos nos levantar do sono, da falta de fé, da morte da fé que estava dentro de nós. Por diversos motivos, da religião, da apostasia, de diversas situações, seja qual for. Mas é um tempo que a igreja vai acordar, vai se levantar e vai manifestar, vai se posicionar em temer e crer, e saber que tudo é possível ao que crer. Amém. Deus vai nos surpreender. Mas que você não seja os poucos que não riram do Senhor, mas os que creram e que Deus levantou. Infelizmente serão poucos, mas esses poucos mudarão toda a situação. Esses poucos mudarão toda a situação e terão as suas situações mudadas e transformadas pelo Senhor. Amém? Se você crê, dá um amém para mim, um like, para você concordar comigo com essa palavra que eu estou liberando sobre a tua vida nessa noite, profeticamente. Esse é um like profético, que você está recebendo essa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Não é porque eu estou ministrando, não é porque o Senhor falou comigo, mas porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Vai dando like aí, queridos, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço pro meu cunhado, Netinho, Ellen, sua esposa. Deus abençoe vocês poderosamente. Algumas pessoas entrarem depois. Gilbertão, amém. Isso aí, queridos. Dá um amém aí e recebe essa palavra. Né? Tamara, Mone Leal, Juan. Ô Juan, beijão, meu lindão, meu bonitão, brancão. Fica vermelho não. Tatiana Rodrigues. Ô Tati, um beijão. Abraço, Marcos. Abração em Marcos. Júlio, ô Ju, um beijão. Pastora Thalita. Juliana, a esposa do pastor Tiago, lá do Rio. Mariene Galdino, Joyce. Tiagão, ó, o Tiagão apareceu aí. Glória a Deus. Queridos, que vocês meditem nessa palavra. Meu filho, beijo. Não posso beijar ele, tem que ser assim. Rogério, Rogerão, pai de Nath. Wesley, Pedreira, amém, meu querido, amém, amém. Isso aí, recebe isso aí, cara. Vamos transformar essa vida toda. Você que não assistiu essa live toda, ela vai ficar disponível. Que você assista, amém, Olívia, e seja abençoado, poderosamente transformado pela palavra do Senhor nesse tempo. Amém, queridos? Ficou vermelho, né, Juan? É, garoto, eu sei. Essa é a hora do culto que a gente fala bem assim. E você agora dê um abraço no seu irmão e declare a ele a paz do Senhor Jesus. É nessa hora que a gente se abraçava, que a gente se beijava, não é? Então, não esqueça que nós temos um propósito de orarmos uns pelos outros. Então, você pode orar, você pode nos abraçar em espírito, que será muito bem-vindo.
E desde já receba o meu abraço, nosso abraço, tá? E dizer que saudade de vocês, que saudade de vocês. E tenham muita fé, tá? Nós somos um povo que tem aprendido a andar por fé. Só que sejamos como Noé, né? Olívia lembrou bem, não sei se foi ontem, foi hoje, sobre Noé. Então, que tenhamos a fé de Noé. Enquanto todos diziam não, Noé estava ali, trabalhando junto com a sua família para cumprir a palavra de Deus. Então, que sejamos esse povo que está junto e junto da nossa família, trabalhando em prol da palavra de Deus. Amém? Saudade demais, ó. Queridos, deixa eu colocar aqui uma última coisa. Eu estou pensando em fazer... Primeiro nós vamos entrar em contato individualmente com cada família, nós queremos conversar. Miraildes, um beijão, Miraildes. Nós queremos conversar individualmente com cada um, com cada família, queremos saber como é que está cada um. Eu gostaria que todo mundo falasse as verdades pra gente. Nós também, Wesley, amamos vocês. Até pra gente poder trocar as figurinhas e nós podemos socorrer uns aos outros nesse tempo. Segunda coisa, estamos dentro de casa, muitas vezes não estamos fazendo nada. Então amanhã, a partir de amanhã, às 9 horas da noite, de 9 às 10, nós estaremos aqui online de novo. E aí nós vamos começar a colocar temas relacionados, já precisamos de fé, vamos colocar coisas relacionadas a essa palavra que o Senhor trouxe nessa hora. Então amanhã, se Deus quiser, às 9 horas da noite, 21 horas, nós estaremos falando a cada um de vocês. Amém? Rogerão, um abração, meu amigo do pedal, pai de Natália. Gilbertão, os irmãos sintam-se abraçados. Amém. Lavando as mãos, Gil. Queridos, então fica aqui nosso recado. Eu ia falar outra coisa que eu acabei me esquecendo agora. Peraí, deixa eu lembrar. Sim. Quem ainda não faz parte do YouTube, no MAGC do Rio de Janeiro, vai lá no YouTube, aperta lá, se inscreva, aperta o sininho para receber também a palavra do apóstolo Marco Antônio. Ele estará ministrando também todos os dias agora. Então assim, é um tempo que não nos faltará palavras para nós podermos aumentar a nossa fé. Amém? É tempo de nós buscarmos o Senhor, de nos humilharmos diante dEle, de prostrarmos verdadeiramente. Mas lembre-se, assim como o pai daquele menino ajuda-nos na nossa incredulidade, o Senhor quer te ajudar também, o Senhor quer transformar você. Ele quer fazer como fez com Jairo. Poderia ser mais cedo? 8 horas, 20 horas. Carrinha velha, dorme 9 horas. 7 horas. Ô Carlinha, podemos fazer mais cedo sim. Eu pensei 9 porque todo mundo já tinha acabado os afazeres, já tinha jantado, limpado a casa, a cozinha, assim por diante. Mas, se todo mundo quiser fazer mais cedo, podemos fazer mais cedo sim. A gente coloca lá no zap da igreja para falar o horário. Amém? Gente, fique com Deus. Fique em 2h30. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Ele guarde a tua casa, a tua entrada, a tua saída. Lembra da ceia. E você que puder, compre o material da ceia, o seu pão, o seu vinho, e ceie com a tua família, fazendo menção, é um ato profético muito poderoso nesse tempo, lembrando que Jesus ainda está vivo e estamos agindo ainda diante da sua mão forte e poderosa. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, e que nós tenhamos uma semana aí ainda reclusa, mas cheia da visitação do Espírito Santo de Deus, tá? Orem pelos profissionais de saúde, de segurança, orem pelo nosso governo, orem por esse tempo, que é um tempo muito poderoso. Vamos nos levantar cada dia de fé em fé, de glória em glória, e assim o nome do Senhor será exaltado sobre esse tempo. Amém? Beijão, saudade de vocês, beijo no coração, que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus, uma boa noite a todos. Espera aí, tem um monte de gente dando like ainda. Tem, não dá.